Muito bom dia, a paz do Senhor esteja com você em mais um dia, nesse domingo, nesse início de manhã, que Deus abençoe tua vida, é uma alegria, é um privilégio estar com você mais uma vez e tenho certeza de que Deus vai falar com você, então seja muito bem-vindo ao nosso devocional da manhã de leitura da palavra e oração, que você possa ser edificado pela palavra nessa manhã em nome de Jesus, amém? Nós vamos dar continuidade à nossa leitura no livro de Atos dos Apóstolos e nós vamos ler hoje lá a partir do versículo 1 do capítulo 21. Lembrando então que nós estamos falando aqui das viagens missionárias de Paulo. E ontem nós falamos a respeito do momento onde ele recebeu ali os presbíteros de Éfeso e se despediu deles. Agora no capítulo 21 ele vai dar prosseguimento à sua viagem. Então a ideia dele era chegar em Jerusalém para depois ir a Roma. Então ele já estava com tudo planejado. E aí ele diz assim, no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, versículo 1. Depois de nos separarmos deles, aqui quem está falando, a gente sempre precisa lembrar, livro de Atos, quem escreveu foi Lucas. Então, ele está narrando isso. Então, ele diz assim, depois de nos separarmos deles, então Paulo estava com Lucas, ou Lucas estava com Paulo e todos os outros discípulos e aqueles que acompanhavam, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontramos um navio que ia fazer uma travessia para a Fenícia. Embarcamos nele e partimos. Então ele está narrando aqui toda a viagem. Depois de avistarmos Chipre e seguimos rumo ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar a sua carga. Então eles chegaram, passaram por várias cidades e chegaram até Tiro. E nessa cidade eles tiveram que parar por um determinado período por conta de que o navio seria descarregado e carregado novamente. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Então aqui nós temos um relato muito interessante dessa passagem pela cidade de Tiro. Não se sabe quem que na verdade formou essa igreja em Tiro, mas há uma ideia de que essa igreja foi criada, ou seja, ela iniciou-se a partir do momento em que Estevão foi morto e os discípulos foram dispersos. Você lembra disso? Logo após a morte de Estevão, os discípulos eles se dispersaram por várias regiões. Inclusive, Filipe ele foi pregar em Samaria. Você lembra do eunuco etíope que recebeu a palavra e foi batizado? Então, assim como Filipe, vários outros foram para vários lugares e fundaram igrejas. E possivelmente essa igreja foi fundada por alguma dessas pessoas que foram dispersas logo após a morte de Estevão. Depois ele continua dizendo, depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, então, olha só, várias cidades que eles iam tinham uma igreja já formada, Que coisa maravilhosa. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E olha o que aconteceu, que interessante o que aconteceu. Vindo ao nosso encontro, então aqui lembra, Lucas está falando, vindo ao nosso encontro. Então Lucas provavelmente estava com alguns outros discípulos, mas é muito possível que Paulo não estivesse nesse momento junto com eles, ou junto com Lucas aqui, e com os que estavam ali. E Ágabo disse o seguinte, tomou o cinto de Paulo e amarrando em suas próprias mãos, disse, assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali, ou seja, os discípulos, aqueles que estavam acompanhando Paulo e Lucas, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu, por que? Olha a resposta de Paulo. Por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Olha a convicção que Paulo tinha naquilo que ele estava fazendo e no chamado que ele tinha em Deus.
Como não pudemos dissuadi-lo, então Lucas, né, eles tentaram, Lucas e os outros discípulos, as pessoas que estavam ali, tentaram convencer Paulo de não ir para Jerusalém. Mas Lucas diz assim: como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnason, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Então aqui fica muito evidente a convicção que Paulo tinha no evangelho que ele pregava e na missão que ele tinha de levar a palavra. Ele tinha uma missão de ir até Roma e ele foi avisado justamente que ele iria sofrer. Até aqui, inclusive, tem aqui no versículo 4, encontramos os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. E eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Lembra que eu falei do Espírito escrito com letra maiúscula ou minúscula? Nesse caso, o Espírito aqui está escrito com letra maiúscula, indicando o Espírito de Deus. Então, aqui há uma certa dúvida do porquê Paulo não deu ouvido à voz do Espírito Santo. Porque aqui o Espírito Santo já estava avisando, alertando ele. Então, há algumas ideias, mas não se sabe exatamente o porquê que Paulo não deu ouvidos e ele continuou. Talvez Paulo tivesse já focado na missão dele, que era ir a Jerusalém e depois ir a Roma. Então, ele sabia que ia sofrer. Então, todos esses avisos, para ele, já estavam sendo, na verdade, concretizados na mente dele como uma forma de ele entender que em todos os lugares que ele fosse, ele iria sofrer por causa do nome de Jesus. Então, por isso que ele diz: estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então, Paulo tinha uma convicção inabalável. E é isso que nós precisamos. Eu e você precisamos de uma convicção inabalável. Se você puder, depois que terminar o vídeo, você coloca aqui no comentário: eu preciso ter uma fé inabalável. Eu preciso ter uma fé inabalável. Se você puder, repita isso comigo mais uma vez. Eu preciso ter uma fé inabalável. Nada pode abalar a nossa fé em Jesus Cristo, amém? Então vamos orar nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor em oração. Pai, te agradecemos nessa manhã, nesse domingo tão maravilhoso. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade tão maravilhosa, junto aqui com os meus irmãos que todos os dias estão me acompanhando, aqueles que talvez estão pela primeira vez aqui comigo, Senhor, que Tu venha fortalecer, guardar, livrar de todo mal, Senhor. Acrescenta fé ao nosso coração e que essa fé seja inabalável, que nenhuma tribulação, que nenhuma dificuldade, Senhor, que nenhuma tempestade da vida venha abalar a nossa fé, mas que a nossa fé possa estar firme em Ti, porque Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas dificuldades e fraquezas, para que possamos estar fortes no dia mau, Senhor. E assim, Senhor, nós possamos guardar dentro do nosso coração a Tua palavra todos os dias, para que a gente possa viver em fé na nossa vida, Pai, diária, na nossa maneira de ser, Senhor, nas nossas ações, que tudo, Senhor, possa honrar e glorificar o Teu nome, e que nenhuma tribulação possa nos desestabilizar ou, Deus, abalar a nossa fé, mas que possamos estar firmes em Ti. Essa é a minha oração nessa manhã, Pai, e eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, que Deus abençoe tua vida, que Deus guarde o teu dia, que você possa ter um domingo abençoado. Amanhã estaremos aqui novamente a partir das 6 horas. Todos os dias nós estamos aqui com o nosso devocional diário e eu espero você aqui comigo, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço e até mais.